Vocês não têm vergonha de espalhar essa mentirada toda sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Sim, eu estou falando com vocês, que estão fazendo de tudo para piorar uma situação que já é desesperadora, espalhando mentira e caos. Que é isso que vocês estão fazendo. Vocês acreditam mesmo que o governo federal e o governo estadual não estão fazendo nada? Pensa bem. Porque, sério, se vocês acham que estão tentando apenas atingir a imagem do presidente, a imagem do governador, dos parlamentares, que, enfim, sempre tiram uma casquinha dessas desgraças todas, eu só digo uma coisa: ou você é muito burro ou mau caráter, ou os dois. A cada vez que você posta ou diz que civil salva civil, você está desmerecendo o trabalho de milhares de servidores públicos em diversas áreas que estão enfrentando alagamento, chuva na cabeça, frio, fome, cansaço. Centenas de bombeiros e socorristas que estão envolvidos nos resgates, médicos, enfermeiras, todos que são concursados em serviços essenciais de saúde. Essa rede de mentiras que se formou não atinge só o Lula, o Eduardo Leite, a imprensa que vocês tão detestam, mas os gaúchos que estão na linha de frente dessa desgraça que atinge o sul do país. Vamos lá, quem é que está tentando fazer a segurança no meio desse caos dos bandidos que se aproveitam que as casas estão vazias? Segurança pública, polícia civil, polícia militar. Quem é que você acha que está nas estradas lotadas do estado? Polícia Rodoviária Federal. Tem gente deslocada dos seus postos de serviço para atender as demandas da população. Sim, o exército está lá. A gente sabe que vocês estão fazendo chacota, mas sabemos por que essa gente mentirosa, vocês, que passam o dia na internet espalhando notícias falsas, resolveu atacar o exército. Porque o exército, como instituição, não embarcou nessa aventura golpista do bolsonarismo. Então, não serve mais. Virou alvo, como todos que romperam com esse golpismo bolsonarista. Não estou falando, claro, daqueles generais, daqueles, né, no alto comando, gente, né, de altas patentes que vai se dar mal ainda. A galera vai para cadeia. Mas voltando aqui, energia elétrica, água, telefonia, esgoto. Mesmo que muitos desses serviços tenham sido privatizados, tem órgãos regulatórios que estão trabalhando para tentar normalizar essa situação tão logo seja possível. É tudo serviço público. Hospitais públicos, ginásios e escolas transformadas em abrigos. Quem você acha que é responsável por tudo isso? Os servidores públicos, gente. Assim como todos os serviços relacionados à administração, da justiça, dos agentes funerários. E se você não deu conta de que está atacando servidores que estão trabalhando sem parar, achando que, entendeu, isso só respinga lá no Lula, no Eduardo Leite, como eu falei, acordem. O Estado que você diz que não faz nada são milhares de pessoas comprometidas em salvar vidas, em devolver alguma dignidade para os desabrigados no Rio Grande do Sul. O Estado não é só o presidente, o governador. O Estado são pessoas que estão ficando invisíveis por causa das suas mentiras, seu discurso de ódio, pelo seu negacionismo. Eu vou pegar um exemplo para você ver como as suas mentiras não param em pé, só dar uma gugada. Uma das primeiras notícias usadas contra o governo e contra a imprensa era de que os caminhões estavam sendo parados por falta de nota fiscal e multados por causa de sobrepeso. Só dá uma gugada, gente, para entender o que exatamente aconteceu. Meia dúzia de carretas de fato foram paradas e multadas. Sabe por quê? Porque os veículos estavam fora das especificações. E, veja só, os servidores públicos estavam cumprindo o seu trabalho. Não é possível. Não é possível que ninguém entenda isso. Vocês entendem, né? Mas vocês usam de má fé. O que aconteceu? Assim que chegou uma ordem de liberação, porque, claro, a gente está vivendo um momento excepcional, os caminhões foram liberados e isso não aconteceu mais. Mas isso está sendo usado até agora. É só você pesquisar, tem gente ainda usando esse tipo de informação que está tendo que ser desmentida sem parar, todo dia. Você imagina a energia que os governos, a imprensa que é séria,
tem que ficar colocando para desmentir essas coisas. Uma energia que poderia ser focada para quem realmente precisa, no que precisa, em ver o que está sendo, o que está faltando. Mas não. Nós, jornalistas, somos sérios, a gente tem que ficar aqui dizendo que é mentira, que é um absurdo. Até o cavalo caramelo, gente, já foi morto por essas redes de desinformação. O cavalo segue saudável, está se recuperando, recebendo todos os cuidados, está com pelo melhor do que o meu cabelo, mas tem gente que diz que o cavalo foi morto depois do salvamento por falta de cuidado. Vamos lá de novo. Há milhares de civis envolvidos no resgate, no acolhimento das vítimas, na doação de alimentos por causa dessa enchente. A gente está falando de uma tragédia tão grande, que seria impossível depender apenas dos serviços públicos. E que lindo tem sido a gente ver unindo as pessoas em torno dessa causa, que é uma causa de todos os brasileiros, não é mais só dos gaúchos. Eu não tenho um amigo que não tenha se envolvido, seja por meio de uma doação, seja arregaçando as mangas para carregar caminhão, seja oferecendo serviço de apoio psicológico. Eu tenho um amigo que fez uma rede. Então pensa um pouco, se é que você tem capacidade para pensar. Numa situação normal, muitas vezes o Estado falha ao oferecer serviço para a população. Não está certo falhar, mas falha. Agora, imagina quando no mesmo dia, na mesma hora, você tem cidades inteiras precisando de resgate, de um local seco, seguro, de roupas quentes, de serviço médico, de comida, de proteção. É claro que o sistema colapsa. É claro que precisamos de voluntários. É isso que a gente está vendo. Mas o que a gente também está vendo é um discurso vagabundo de que a iniciativa privada é mais eficiente do que o Estado. Em algumas coisas, é. Olha só, em algumas coisas eu acho que realmente é. E a discussão sobre quais serviços devem ser repassados para a iniciativa privada é essencial. Mas a gente sabe que não é esse o caso. O que a gente está vendo aqui é oportunismo. Oportunismo para dizer que mesmo os serviços essenciais como segurança, saúde, educação, não deveriam ser responsabilidade do Estado. É o discurso do Estado mínimo sendo promovido às custas de gente morta e de terra arrasada. Veja, gente, eu me identifico muito mais com a social-democracia, com o liberalismo, não esse neoliberalismo, mas assim, algumas coisas são dever do Estado. É um discurso oportunista porque o que a gente está vendo não tem nada de Estado mínimo. A gente tem Estado sim. Agora, o que a gente deveria estar discutindo? A gente deveria estar falando sobre os anúncios feitos pelos governos estaduais e federal, o enfrentamento que se está sendo bem direcionado ou não, se a gente tem planos em curto, médio e longo prazo para começar essa reconstrução quando ela puder ser feita. A gente ter subsídios, ter informação para sim fazer as críticas que devem ser feitas e cobrar os políticos que devem ser cobrados. Veja, me parece óbvio que governos devem ser cobrados, mas essa política que está sendo feita pela oposição é suja, rasteira, não atinge apenas aqueles que estão em cargos públicos no executivo, mas todos os servidores concursados que estão na linha de frente dessa devastação no Rio Grande do Sul. Isso não quer dizer que não haja mentira do outro lado, da esquerda. Tem um vídeo em que uma suposta gaúcha pede desculpas aos nordestinos por ter... O vídeo foi feito por uma influenciadora no TikTok, que não é gaúcha, e disse que não tem nada a ver com as tragédias do Sul. Isso é só um exemplo do que eu vi nos últimos dias, mas que alimenta essa guerra de narrativa. Eu fiquei pensando, se eu sou um desses bombeiros ou médicos que está aí arriscando a vida para salvar outras dezenas, centenas de pessoas, o que eu sentiria se o meu trabalho fosse desprezado dessa forma por questões políticas? Porque é isso que está acontecendo. Essas pessoas também estão vivendo tragédias que vão ficar marcadas, gente, na alma. Por mais preparadas que elas sejam, elas estão ali vendo parte da sua vida embaixo d'água. Os desdobramentos do que está acontecendo ainda no Rio Grande do Sul vai ser sentido por décadas por essas pessoas que estão envolvidas nesses serviços básicos. Eu estou falando de estresse pós-traumático, burnout, de uma coisa que é chamada fadiga de compaixão, que é sofrer pelo sofrimento do outro. Imagina, você sofre tanto pelo sofrimento do outro que você tem uma fadiga. Além de
depressão, ansiedade, que a gente sabe o que acontece. Muitas dessas pessoas também perderam suas casas, estão vendo ali as suas cidades desaparecer, são vítimas, assim como aquelas que estão salvando. Que tal você pensar nisso? Nossa, fazia tempo que eu não fazia um Marilis pistola. Mas tu pistola.